E aí, você sabe organizar os seus estudos para aprender inglês melhor e mais rápido? Muita gente tem dúvidas se deve estudar 1 hora por dia, todo dia, uma vez por semana. Qual que é o melhor esquema de estudo afinal de contas? E por que existem pessoas que estão estudando inglês há 6 meses e sabem muito mais do que alguém que está estudando faz 2 anos? Então nesse vídeo eu vou tirar suas dúvidas sobre esse assunto e eu vou te ensinar o melhor esquema de estudos para você aprender inglês melhor e mais rápido. Vamos lá então? So, let's get started! Olha só, e se você tem dificuldade em entender o inglês falado por nativos no dia a dia, você escuta e para você é só uma emboleira de frases. Isso acontece porque você ainda não aprendeu as junções e reduções do inglês falado. E para resolver esse problema, nós criamos o curso Spoken English. Esse é um curso onde eu ensino passo a passo todas essas reduções e junções que são tão comuns no inglês falado, que são coisas que se você não conhece, fica quase impossível entender o inglês do dia a dia. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre o curso Spoken English, basta você acessar o nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que em breve a gente passa mais informações por lá. Agora vamos falar então como você deve organizar os seus estudos de inglês. Então eu vou te ensinar alguns princípios básicos para você mesmo poder se organizar e decidir o que é melhor no seu caso, no seu dia a dia, de acordo com os seus objetivos e com o seu nível de inglês. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a gente não deve medir o desenvolvimento ou o nível de inglês de alguém pelo número de anos que aquela pessoa estuda inglês. Então você vai ter pessoas que estudaram, por exemplo, 1 ano de inglês e têm níveis completamente diferentes. Você vai ter pessoas que estudaram 1 ano de inglês e sabem muito mais do que alguém que estudou 2 ou 3. Tá, então como que faz? Por que isso acontece? Na verdade, isso se deve à densidade de estudo. Porque, por exemplo, dentro de 1 ano, pessoas diferentes podem ter feito um esquema de estudo diferente, ou seja, ter mais ou menos densidade de estudo, o que vai mudar completamente o resultado final. Então deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que o Zezinho aqui estuda 1 hora por semana. Deixa eu te dar um exemplo prático para você ter uma noção do que eu estou falando. Vamos supor que o Zezinho aqui estuda 1 hora de inglês por semana. Durante 1 ano, quanto que ele vai ter estudado? Então, 1 ano tem 52 semanas. Então, ele vai ter estudado 52 horas de inglês. Para facilitar aqui, vamos supor que ele estude toda semana sem falhar nenhuma. Por outro lado, o Luizinho aqui estuda 1 hora por dia, todo santo dia. Então, durante 1 ano, o Luizinho estudou 365 horas. Então você percebe que os dois estudaram inglês por 1 ano. Só que um estudou num esquema que no final ele teve 52 horas de estudo. O outro teve um outro esquema de estudo que rendeu 365 horas. Ou seja, 6 vezes mais tempo de estudo no mesmo período de 1 ano. Então é assim que você vai medir esse desenvolvimento do inglês. Isso acontece inclusive com pessoas que estão fazendo o mesmo curso de inglês, só que adotam esquemas de estudo diferentes. Então, por exemplo, você entra num curso de inglês, você e um amigo seu. O seu curso de inglês vai ter 2 aulas por semana de 1 hora. O seu amigo vem nas aulas, mas não faz mais nada além disso. Agora, você que é mais esperto e vai aprender o que eu estou falando aqui, você vem 2 aulas por semana, então você tem as 2 horas também, como o seu amigo. Agora, nos outros dias que você não tem aula, você está treinando, fazendo um listening, fazendo uma tarefa, lendo alguma coisa, assistindo um vídeo. Você está treinando, estudando o inglês que você está aprendendo naquelas 2 aulas. Então, o seu amigo está tendo 2 horas de inglês por semana, você, por outro lado, está tendo 5. Ou seja, depois de 1 ano, o seu desenvolvimento vai ser pelo menos o dobro do seu amigo. Então esse é o primeiro fator que você deve levar em conta no seu desenvolvimento do inglês. Então, mais horas de estudo por semana, por mês e por ano vão te render um resultado melhor. Parece meio óbvio, mas as pessoas não se dão conta disso, não param para pensar. Muitas vezes vão num curso e malemar aparecem na aula. Então isso pode parecer óbvio, mas as pessoas não se dão conta disso. Então muita gente vai fazer um curso, malemar vai no curso, né? Vai nas aulas, mas também não faz mais nada além disso, achando que milagrosamente um curso vai resolver o seu problema. Não, é você que vai resolver o seu problema, é você que vai aprender. Um curso, a internet, um livro são ferramentas. Agora, o que adianta dar ferramenta para quem não sabe usar? E eu espero que esse vídeo te ajude a tomar as decisões mais eficientes para o seu aprendizado. Além dessa questão da quantidade de horas que você estuda por período de tempo,
tem um outro fator. Como essas horas de estudo estão distribuídas? Então, olha só essa situação. Vamos supor que o seu amigo Zezinho faz 3 horas de estudo de inglês por semana. Só que ele faz essas 3 horas em um dia. Então ele vai lá numa aula de sábado, por exemplo, e faz as 3 horas de aula. Agora você optou por fazer 3 aulas separadas, 3 horas separadas, vamos supor, segunda, quarta e sexta. O seu resultado tende a ser melhor. Aqui eu falo que tende a ser porque assim, tem outros fatores que influenciam tudo isso. Mas se a gente for levar em conta só essa distribuição das aulas, sempre é melhor você fazer menos tempo por mais vezes do que você fazer um tempo mais longo menos vezes. E isso tem um motivo. O motivo é a curva de esquecimento de Ebbinghaus. O que seria isso? Ebbinghaus foi o cara que pesquisou isso, então ele desenvolveu essa teoria da curva de esquecimento, que você pode comprovar por você mesmo. Imagina que você assiste uma aula minha agora. O quanto você vai conseguir lembrar dessa aula daqui uma semana e daqui um mês? É natural que a gente esqueça as coisas com o passar do tempo. Se você aprende alguma coisa num dia e você não revisa mais esse assunto, ou você demora muito para voltar na sequência ou naquele assunto, você vai naturalmente esquecendo. Infelizmente, o nosso cérebro faz isso mesmo. Quando você assiste uma aula, o seu pico de aprendizado vai ser no final dessa aula. Então, beleza, você sai da aula sabendo tudo que foi explicado ali. Agora, se a próxima aula, se a continuidade disso, ou se a revisão, o treino, a atividade relacionada àquele assunto demorar muito, você começa a esquecer. Por isso que o intervalo entre uma sessão de estudo e a próxima faz muita diferença. E não precisa ser entre aulas, entre sessões de estudo. Porque, por exemplo, você teve uma aula hoje, você vai ter que sentar e fazer uma tarefa, ou vai ter que escutar um listening, vai ter que fazer alguma outra atividade para treinar aquilo que você aprendeu. Isso já pode ter acontecido com você. Você assiste a aula hoje, se você chega em casa e já faz a sua tarefa, tá tudo fresquinho na cabeça, você consegue fazer com facilidade. Agora, se você deixar para fazer aquilo daí uma semana, você simplesmente não consegue mais fazer, porque você já não lembra o suficiente. Então esse intervalo entre as sessões de estudo pode ser o intervalo de uma aula para outra ou de uma aula para o momento que você vai estudar. Então, esse intervalo entre as sessões de estudo pode ser entre uma aula e a próxima, ou entre a aula e a atividade que você tem que fazer relacionada àquela aula. O importante é que quanto mais curto forem esses intervalos, menos risco você corre de esquecer o que você já aprendeu. O que acontece muito quando a pessoa faz alguma coisa muito picado ou com intervalos muito grandes. Então, o que ela aprende num dia, ela começa a esquecer quando ela for ter a próxima aula, ela já não lembra da primeira. Você dá um passo para frente e um para trás. Então você não progride. Isso vale para qualquer coisa, não é só para o inglês, tá? Então são princípios de aprendizagem que você deve seguir para você ter um rendimento melhor, para o seu estudo ser mais eficiente. Porque é horrível quando o cara tem uma aula e passa um tempo, ele vai ter a segunda aula e já não lembra da primeira. É muito desmotivador isso, né? Você não vê progresso. Então lembra que quando você decidir estudar alguma coisa, seja inglês ou seja qualquer outra coisa, você precisa se organizar para que você tenha intervalos menores entre as sessões de estudo, entre as aulas. Às vezes você não tem como mudar o seu horário de aula. Por exemplo, você vai fazer um curso que é só no sábado, então você vai ter uma aula por semana, não tem o que você fazer. Na verdade, tem o que você fazer. Você não pode mudar o seu horário de aula, mas você pode diminuir o intervalo entre as sessões. Ou seja, você teve a aula no sábado, você passa os próximos dias revisando, estudando um pouquinho, fazendo um pouquinho das atividades. Ou você teve uma aula na segunda-feira, você vai ter só na próxima segunda. Então, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até no sábado, dá uma olhada no assunto, faz alguma atividade. Sempre que você revisa ou reforça alguma coisa que você aprendeu recentemente, é como se você estivesse dizendo para o seu cérebro, cérebro, grava isso daí, não posso esquecer disso. Então, ele vai gravando. Se você não falar nada, não fizer nada, ele vai simplesmente apagando essa informação, porque ele não vê relevância nisso. Então agora você já entendeu como decidir qual é o melhor esquema de estudo para você. Então lembra que para você conseguir a maior eficiência no seu aprendizado, você deve ter sessões de estudos não muito longas, com mais frequência. Então, se durante uma semana você dispõe de 5 horas para você estudar, é melhor você estudar 1 hora por dia, de segunda a sexta, do que pegar um único dia e passar o dia inteiro estudando. O resultado com certeza vai ser bem diferente. Então lembra que mais vezes por menos tempo é sempre melhor.
E olha só, se você gostou do assunto, não esquece de deixar seu like aí pra gente, hein? Muito importante pro canal. Se inscreve aí também se você ainda não é inscrito, clica lá no sininho e deixa um comentário aí pra mim. Me diz aí o que você achou desse assunto, se você quer outros vídeos sobre assuntos relacionados à aprendizagem, a técnicas, como estudar melhor. Beleza, galera? Então, a gente se vê na próxima. See you next time!